A igreja não está limitada a 4 paredes. Isto não é igreja, isto é um alçapão. A verdadeira igreja é livre, sem algemas, sem prisões. O tema da nossa mensagem é a multiforme sabedoria da graça. Eu vou repetir. A multiforme sabedoria da graça. Nosso tema está em Efésios, capítulo 3, versículo de número 8. Eu vou ler até o versículo de número 11, tá bom? Olha aí. A mim, disse Paulo quando escreve aos irmãos que se reuniam em Éfeso, a mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios, não é aos judeus, aos gentios, o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. 9. E manifestar qual seja a dispensação do mistério desde os séculos oculto em Deus que criou todas as coisas. 10. Para que, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais. 11. Segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor. Vamos fazer uma breve confissão. Senhor e Cristo, eu te louvo, te exalto e te engrandeço pelos seus grandes feitos. Esta é uma manhã de manifestação do Evangelho. E eu espero no Senhor que esta manifestação enche as nossas vidas, nos fazendo crescer em níveis grandes do teu Evangelho. Para isso, eu te peço que tu me uses, porque eu vou usar a tua palavra. Miguel, por favor, só essa parte, coloca para mim a partir do versículo 8, como está na NVI, na outra tradução NVI. Embora eu seja o menor dos menores, evangelho não tem nada a ver com soberba. Durante toda a existência da igreja, o homem procura se fazer o tal. Quanto mais formação, quanto mais anéis, quanto mais cargo, quanto mais título, a igreja a igreja vai elegendo esses homens como voz de Deus. Em alguns lugares, você pode mostrar, como nós mostramos na Bíblia. A igreja não aceita se não for o pastor que falou. Não, mas o meu pastor disse. Não, mas porque cada igreja tem a sua doutrina. Me desculpa eu usar essa expressão, mas isso é uma mentira. Cada religião tem a sua doutrina. Igreja só existe uma, a de Cristo. E doutrina só existe uma, a do Evangelho. Paulo chamou de sã doutrina. Ele disse, se alguém pregar um outro evangelho que nós não pregamos, e qual era o evangelho que Paulo pregava? O de Malaquias? O de Salmos? Paulo pregava a revelação da graça de Deus. Até então, você leu no texto, desconhecida. Essa doutrina, disse Paulo, foi anunciada aos gentios. Isso não tem nada a ver com o judaísmo. A igreja aí fora está montada no judaísmo. Quando você entra numa reunião como esta, o que você vê é a réplica do tabernáculo. Você vê homens sentados aqui atrás como sacerdotes. Você vê bandeira de Israel. Você vê candelabro. Isto são coisas dos gentios ou isso são coisas dos judeus? Dos judeus. O evangelho, disse Paulo, o menor dos menores. Ah, mas os homens não querem ser menor. Os homens querem ser o maioral. Pedro e Tiago eram reputados como coluna. Os homens gostam de ser bacharéis em teologia, gostam de ser a missionária. Aqui tinha uma irmã que dizia, veja como você fala comigo, Geraldo, eu sou missionária, hein?
Eu me coisei logo todo. Meu amado, Deus não aceita a aparência dos homens, meu amado. Não existe esse negócio de eu sou, eu sou, eu sou. Pelo menos entre nós, o único que é eternamente é o eterno. Ele é eternamente. O resto, o homem pode estar sendo. Pode estar sendo um pregador. Há um tempo não será mais. Não é eterno. Então o apóstolo Paulo usa, eu gostei dessa tradução da NVI, vez por outra eu uso essas traduções, porque você vê que há uma simplicidade. Evangelho é simples, meu irmão. Você sabe o que dificultou o conhecimento do evangelho? Os estudos que se fizeram. Eles dão uma volta. Quando está tudo aqui, é só você ler. Não, porque se eu não buscar Deus, mas como é que busca Deus? Até hoje eu não sei como é que busca Deus. Porque não tem como buscar Deus. Como buscar algo que está dentro de mim, meu amado? Alguém pode me explicar isso? Eu posso ir buscar esse microfone lá no Monte do Mendanha? Posso? Se ele está aqui, meu amado, eu vivo ele. Como que eu vou buscar essa Bíblia em outro lugar, meu amado? Eu enlouqueci, ele está aqui. Então, seja uma concedida a esta graça e a mais nenhum outro. Foi-me concedida esta graça de anunciar aos gentios as insondáveis riquezas de Cristo. 9. E dificultar. Porque esta é a tese, né? Quanto mais difícil de você compreender, melhor. A pregação do evangelho não tem o intuito de esclarecer. Se esclarecer a mente do crente, ele para de dar dinheiro para o pastor, e isso eles não vão fazer nunca. Você vê que um dos maiores abusos na religião é um pastor ganhar 100 mil para pregar mentira. O meu pastor é um homem santo. Até aí você acertou, ele é santo por causa da presença do santo. Mas ele prega a palavra, é verdade, mas evangelho ele não prega. Palavra é uma coisa, evangelho é outra. Evangelho é a sã doutrina para a igreja. Palavra é conhecida no meio religioso como Bíblia. E a nossa doutrina não é bíblica. Ah, não? Não. Se fosse bíblica, nós tínhamos que dar dízimo. Se fosse bíblica, nós tínhamos que fazer a circuncisão. Se a nossa doutrina fosse bíblica, nós tínhamos que cumprir a lei do liverato. E Deus me livre com as cunhadas, coisa feia que eu tenho. Falo, tá gravando aí? Deus me livre. Graças a Deus pela graça que quebrou isso. Então a nossa doutrina não é bíblica, a nossa doutrina é o evangelho da sã doutrina anunciado a nós, os gentios. A igreja não entende isso. A igreja abre em Salmos e diz, olha aqui, Deus está mandando dizer. Primeiro que Salmos, Deus não está mandando dizer nada, é Davi salmodiando, poeticamente. É como se eu fizesse uma declaração, ó Deus, eu te amo. E isso não é a doutrina para a sua vida. Então ele diz, e esclarecer a todos a administração desse mistério, que durante épocas passadas foi mantido oculto em Deus que criou todas as coisas. Então quer dizer que épocas passadas, Mateus, Marcos, Lucas, João, Pedro, Isaías, Moisés, aquela turma toda, a multiforme sabedoria da graça de Deus estava para eles oculta, como está para o sistema religioso que tem os seus olhos em Moisés. O sistema religioso não tem os seus olhos no evangelho da graça. Deixe de dizer claro que tem muitas pessoas chegando, especialmente pela internet. 3, deixa eles quietinhos aí. Uma coisa é estar debaixo da graça. A humanidade inteira está, porque só existe um pacto, o pacto da graça. Feiticeiros, umbanda, todas as religiões estão debaixo da graça. Entendeu? Não existe mais lei. O problema é viver o evangelho da graça. Isto as igrejas não vivem. Eu ouvi aí, hein? Eu ouvi.
O senhor ataca a igreja. Eu ataco a igreja? Porque se igrejas são vidas. Eu fortaleço as vidas com a mensagem autêntica e genuína que Paulo pregou aos gentios. Eu ataco o lobo. Eu ataco a falsa mensagem. Eu ataco o alçapão que colocou lá na frente o nome de igreja, mas na verdade são empresas com intuitos gananciosos. É esse que é o meu ataque. Foi o ataque de Jesus, quando chegou no templo e disse: a minha casa será chamada casa de oração, e vocês transformaram em covil de ladrões. Como é que ninguém disse que ele atacou? Eu ataco e uso o que Paulo disse, quando chegou em Atenas e disse: Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Não foi ataque, foi uma verdade. Então o evangelho precisa ser pregado. Poucas pessoas pregaram o evangelho nesse país. As pessoas pregaram religião. Tentativa de levar você a Deus. Vai domingo que vem no culto? Vou no culto buscar a Deus. Deus está lá no culto, você não tem Deus, e você vai no culto buscar Ele. Não, não é isso não, Geraldo. Eu vou ter um momento de encontro com Ele. Ora, que momento de encontro? Quando você acordou, ele já estava com você, foi Ele que te encontrou. Ou você estava vazio, sem Deus, andou, e quando tinha uma porta aberta, um pastor gritando lá dentro, e você: estou vazio, estou sem Deus, vou entrar ali que eu vou aceitar Ele. Foi isso? É isso que nos ensina como evangelho. Então, no versículo de número 10, ele diz o seguinte: a intenção dessa graça era que agora, veja bem, eu vou parar aqui. Olha o que ele diz nessa tradução, depois tu muda, Miguel, para outra. A intenção desta graça era que agora, antes estava oculta, era que agora, mediante a igreja, segura. A igreja aqui não é um prédio. A igreja aqui são vidas. A igreja, disse Paulo, que é feita de vários membros. E esses membros, todos reunidos, unidos na unidade do Espírito pelo vínculo da paz, constitui a igreja de Cristo. Esta igreja constituída de vários membros tem um cabeça só, que é Cristo. Então, quem dita as regras na igreja não é o pastor presidente, porque não existe isso. Não existe aqui pastor presidente. Isto é uma invenção do CNPJ, para ter salário, para ter status, para dominar as pessoas. Mas a verdadeira igreja, que são vidas, tem um só cabeça sobre ela, que é Cristo. Então, Paulo diz que a intenção desta graça é que agora, mediante as vidas reunidas, mediante a graça, mediante a igreja, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida, antes oculta, de quem? Dos poderes e autoridades nas regiões celestiais. Pode parar. Na versão Almeida está escrito principados e potestades. Lembra? Coloca na Almeida, você já viu que principados e potestades não são demônio. São poderes, olha lá, principados e potestades. São poderes e autoridades. Deixa eu trabalhar 5 minutos nisso aqui. Paulo disse, nos seus dias, que a intenção dessa graça que ele estava trazendo entre os irmãos, a finalidade diante da igreja, era fazer aqueles que tinham poderes, era fazer com aqueles que tinham autoridade nos lugares celestiais. Lugares celestiais, já estudamos várias vezes, é onde a igreja se reúne, este local aqui, e aí na sua casa, no momento em que esta palavra se manifesta, se torna uma região celestial, por conta do santo na tua vida, por conta da tua vida que tem um santo, e por conta da palavra que se manifesta com a sabedoria da graça de Deus. Isso aqui se torna uma ambiência celestial. Paulo disse nos dias dele, que quando a multiforme sabedoria de Deus fosse conhecida, e que outrora estava oculta, os principados e potestades, as autoridades da época, iriam conhecer esta multiforme sabedoria. É o que acontece hoje. Você sabe que existem pastores que são presidentes e que nos assistem
E eu já disse aqui, tem uma grande congregação em que ele é apóstolo. Não vou falar o nome, porque agora está sendo gravado. Nós temos que ter, eu não tenho, estudo, mas ética eu tenho. E que já me ligou, os irmãos são testemunha. Tem lá uma somatória, um templo enorme. Ele disse, eu queria ter a coragem de tudo que o senhor prega é verdade. Mas se eu pregar isso, eu ganho quase 90 mil de salário. Então as pessoas são impedidas de pregar a verdade por causa do recurso. Eu não tenho medo, porque eu não vivo do dinheiro de ninguém. Se eu tivesse me preocupando com dinheiro, eu nunca poderia pregar contra o dízimo. Qual o pastor nesse país, do menor ao menor, que não prega a graça de Deus, que pode pregar contra o dízimo? Por quê? Porque a multiforme sabedoria de Deus não se torna conhecida entre as autoridades que ali governam. Bem, eu quero falar com vocês de um outro assunto. A graça de Cristo não é um conteúdo fixo, mas um entendimento a ser renovado na medida em que você cresce espiritualmente. Ela é totalmente diferente da religião, daquela coisa repetitiva. Você sabe, aquela mesma coisa domingo após domingo, culto de libertação, campanha, isso são conteúdos fixos que se torna um ritual repetitivo, em que a pessoa se torna uma religiosa pelas vãs repetições. Mas a graça de Deus, ela não é um conteúdo fixo. O meu discernimento acerca do Evangelho não é único e definitivo. O que eu entendo do Evangelho não é uma coisa única e definitiva que tem que ser vivida e praticado por todos, senão se tornaríamos um religioso. Eu entendo e você pratica desta forma, impedindo você de pensar diferente ou de praticar algo diferente. A multiforme sabedoria da graça não é uma forma, são várias formas de Deus se manifestar através do conhecimento. Às vezes eu estou pregando uma mensagem aqui e já vem linkando na sua mente uma outra passagem. Na unidade desse Espírito você diz, e você poderia ter falado isso, você poderia ter falado aquilo. Então, o meu discernimento acerca do Evangelho não é único e definitivo. Efésios capítulo 3, versículo de número 14 ao 19, por esta causa, disse Paulo, Efésios capítulo 3, versículo 14, presta atenção nessa fala, por esta causa eu me ponho de joelhos perante o Pai. Isto é um rudimento. Você sabe que Paulo era um judeu, e eles tinham esta prática de dourar de joelho e ficar batendo muitas das vezes com a cabeça, né? Isto era um rudimento judaico. Você sabe que Paulo estava vivendo antes do ano 70, na era primitiva do fundamento da igreja. Versículo de número 15, olha lá, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra. 16, para que segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecido com poder, mediante o seu Espírito no monte. Vamos entender então. O Espírito do Eterno está aonde? No monte, nas igrejas ou no interior do crente? Faz sentido eu ir buscá-lo em algum lugar? Não. Como que eu posso ir buscá-lo no monte, se aqui diz que ele está no interior do homem, ele está no teu espírito? Efésios capítulo 2, versículo 22. Então, vos conceda que sejais fortalecido com poder mediante o seu espírito no homem interior. 17, e assim habite Cristo no culto de consagração. Não, meu amado, não esquece. Fazer igual aquele um pretinho que morreu. Esquece. Esquece. Tudo da religião pode esquecer. Eu vou falando e você vê que não bate nada do que a religião diz se você abrir Evangelho. Se abrir palavra, bate, que você abre em Salmos, abre em Samuel. Se abrir Evangelho, tudo da religião não passa aqui. É estreito. Não passa, não entra. Jejum, não entra mais. Entrou lá na palavra, lá atrás. No Evangelho não entra. Campanha, nunca entrou nem lá atrás, nem aqui na frente, nem em lugar nenhum.
Não tem. E assim, habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. 18. A fim de poderdes compreender com todos os santos, olha a palavra, qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade. Meu amado, o termo usado nas academias de estudo é estrito sensu, não é lacto sensu, não é restrito a apenas os doutores, é estrito sensu, é amplo, é para todos, e é sem limites. Eu posso entender algo da sã doutrina e você também entender além. Eu posso ser um exímio pregador, mas Deus pode te usar também na calmaria e na paz quando você senta com alguém na sala da sua casa. Não quer dizer que você tem que pregar aos gritos e os berros igual a mim, numa evangelização em massa, que a multiforme sabedoria de Deus não vai se manifestar quando você senta com alguém dentro do ônibus, no metrô, quando você conversa com alguém, ou quando o próprio Deus conversa com você através de você, quando você está lavando uma roupa, lavando uma louça. Por quê? Porque o conhecimento não é lacto sensu, é estrito sensu. Ele abrange a tudo e a todos. Claro que nós estamos falando do evangelho da graça. Nós não estamos falando da lei de Moisés que os pastores pregam. Digita para mim, Miguel, 1 de Coríntios 1, 18, capítulo... Entendeu? Ele fala em línguas. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo de número 18, olha aí. Eu mesmo falo em línguas, eu mesmo interpreto. Certamente, a palavra da cruz é loucura para os que se perdem. Veja, da cruz para cá, esta palavra já vira loucura. Da cruz em diante, os religiosos entendem tudo, até o que não está escrito lá. Então não é uma multiforme sabedoria, é uma loucura. Olha só, certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós, que somos salvos, é o poder de Deus. Então, da cruz para cá, os crentes entendem tudo, até mesmo o que não está escrito lá. Jejum de Daniel. Quem aqui já fez jejum de Daniel? Digo, uala. Tá. E isto está da palavra da cruz para cá? Está da cruz para cá jejum de Daniel? Ou está da cruz para trás? Então isso os crentes entendem. Diz a história bíblica em que Apolo, um homem fervoroso, estava lá pregando, cheio de eloquência. Priscila e Áquila olhou aquilo e diz, nossa, mas o cara conhece tudo. Diz a história que conhecia somente até o batismo de João. Quando trazia ele para a graça de Deus, para a multiforme sabedoria, ele se perdia. Você às vezes vê um homem eloquente pregando, ele fala versículo, ele fala para lá, ele fala para cá. Quando você abre o livro de Efésios, ele se perde. Quando você mostra que Deus nos predestinou, pronto, arrumou briga. Nos predestinou, então eu posso matar, roubar, fumar, cheirar. Ei, deixa eu dizer uma coisa. Sabia que você pode? Só não deve. Você está achando que se você pegar a mão numa arma, botar aqui na tua cabeça, você acha que Deus vai descer e vai segurar? Não faz isso não, pelo amor de Deus. Se fosse assim, ninguém morria. Você pode, você não deve. Você está pensando que se você ir ali comprar 10 quilos de pó e cheirar tudo, Deus vai descer e vai dizer, é ruim, vai ficar com teu nariz sangrando, igual eu já fiquei quando eu era desse sistema aí fora. Você pode, mas você não deve. Então ele disse, certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos é poder de Deus. 19, tem aí 19, Miguel? Temos, pois está escrito, olha lá, destruirei a sabedoria
dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Então, da cruz para cá, isso aqui se tornou nulo. Diz o versículo de número 20: onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor desse século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Depois ele diz no versículo de número 21, visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. É desta sabedoria, desta loucura da pregação que se manifesta a multiforme sabedoria de Deus. E quando você senta diante de um religioso, meu irmão, meu amado, mas se manifesta uma sabedoria em você, que você até então até mesmo desconhecia. Já aconteceu isso com você? Não tem nada escrito, você não tem nem Bíblia na mão, mas você diz, não, minha irmã, olha só, Cristo pagou o preço, agora não é assim, agora não é mais pelo sacrifício, o sacrifício já foi feito, mas isso vai num desaguar, porque a multiforme sabedoria da graça de Deus na sua vida. Meu amado, Deus te usa com aquilo que você tem. Deus não usa o sábio, o instruído, porque eu fiz teologia. A multiforme, a palavra da cruz para cá. Quando eu falo de multiforme sabedoria, eu não falo da pregação evangélica. Olha o diabo, olha o Satanás, é que Davi e lançou, caiu o gigante lá, vai cair na tua vida também. Estende a mão, Deus me mostra uma chave de ouro, a igreja eu quero, a outra eu também. Olha aí. Eu estou falando da multiforme sabedoria, do bom perfume de Cristo. Eu estou falando a ponto das pessoas olharem e falar, ué, mas então está tudo diferente. E você, do seu jeito, porque eu agrido logo, eu parto logo para o chute, para o pontapé, mas é o meu temperamento. Mas tem pessoas que são calmas, sabe? Tem pessoas que são mais equilibradas do que GG, já senta e diz, não, minha amada, olha só, o que acontece? Até aqui é a lei de Moisés, daqui para lá é assim. Então, Paulo diz que aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. É isto que o sistema chama de loucura, foi exatamente o que nos salvou desse sistema religioso. Porque quando você ouviu a primeira vez, eu sou capaz de acertar. Para alguns aqui foi um escândalo. O quê? O cara disse para mim, tu come esse pão e bebe esse suco para você ter comunhão com Deus. Vocês já ouviram isso, não? Então quer dizer que se eu não comer pão e não beber suco, eu não tenho comunhão? Não, mas eles não são ousados de falar isto. Não, eu não acredito que eles vão causar um insulto. Ora, se Paulo disse que aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Ora, se eu sou um espírito com Ele, eu preciso ter comunhão. A comunhão está plena, perfeita. Mas isso é a palavra da loucura, da cruz para cá. Isto é a multiforme sabedoria que está na minha vida e que está na tua vida. Então, é preciso ter uma compreensão do Evangelho. A compreensão vem pela revelação da graça, e o entendimento desta revelação vem pela renovação da mente. Eu vou repetir. A compreensão vem pela revelação da graça, e o entendimento desta revelação vem pela mente renovada. Se você não permite renovar a tua mente, você cai na religião. Campanha hoje, campanha semana que vem, campanha na outra semana, Santa Ceia esse mês, Santa Ceia mês que vem, Santa Ceia no outro, Santa Ceia no outro. Então, o apóstolo Paulo disse algo interessante para o nosso pensamento. Em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 10, versículo de número 3, capítulo 3, versículo de número 10, Miguel. Segundo a graça de Deus que me foi dada,
Eu lancei o fundamento como um prudente construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, aqui está a palavra, cada um vê como edifica. Então, existem vidas que vão ser edificadas pela tua forma de falar. Aquilo que eu não consigo atingir, o Elson de Jesus, com o jeito dele, atinge. Aquilo que eu não consigo atingir, que o Elson de Jesus não consegue atingir, o Cristiano França, com a forma dele pregar, atinge. Porque nem todos vão gostar desse jeito do Geraldo, nem todos vão gostar do jeito do Elson de Jesus, nem todos vão gostar do Messias, família em graça, mas todos devem entender a graça que esses homens, com o jeito deles, vão pregar. E assim, com você, com o seu jeito, no seu trabalho, na sua casa, na sua família, no seu escritório, no seu dia a dia, e todos aqueles que tiverem a felicidade de encontrar com esta fragrância de Cristo que se manifesta por meio do conhecimento dele. Isto se chama a multiforme sabedoria de Deus. Então, ele disse: segundo a graça de Deus que me foi dada, eu lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, veja cada um como edifica. Versículo 11: porque ninguém pode lançar outro fundamento ao qual está posto, que é Jesus Cristo. 12: contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha. 13: manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo, e qual seja a obra de cada um, o próprio fogo aprovará. Então existe esta sabedoria do Pai, manifestada na minha vida, na sua vida. Eu não posso dizer que a única forma certa de pregar o Evangelho é a forma que eu prego. Eu estou falando Evangelho. Não estou falando a pregação evangélica. Pregação evangélica não tem na Bíblia. Repito, quero deixar claro. Não tem na Bíblia pregação evangélica. Tem na Bíblia pregação do Evangelho. Pregação evangélica é: o diabo vai te pegar, você vai perder a salvação, você tem que se batizar nas águas. Fala, olha, meu amado, se tem uma coisa que mexe com crente, é você dizer que não deve batizar nas águas. Aí acabou. Aí você é herege, você não presta. Meu amado, deixa eu falar para vocês que estão chegando novo aqui. As águas purificam o quê? Só a caraca. Mas Jesus se batizou, nós temos que nos batizar também. E ele se batizou para quê? Para tirar qual pecado? Ele tinha pecado? Ele se arrependeu de quê? Ele estava dando um testemunho? Já cansei de dizer. João Batista estava preparando ele era o Cordeiro de Deus. Era isso que se fazia na lei, aonde ele vivia, quando iria oferecer um animal para o sacrifício. Como ele iria ser oferecido por sacrifício pelos pecados, segundo o ritual da lei, precisava também ele ser lavado, como era o cordeiro, ser lavado até as entranhas. João Batista disse isso, mas João também deixou claro: eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim, vai batizar vocês com água também. Não, isso é pregação evangélica. A pregação do Evangelho diz que ele iria batizar com o Espírito Santo, não é com água. Mas duvido que os pastores aceitam isso. Eu não estou nem aí para eles. A verdade é que a nossa preocupação é com aqueles que vão receber a multiforme graça de Deus. Então eu não posso afirmar que a forma correta de pregar o Evangelho é a forma que eu prego, de terno, gritando, pulando. Não, isso é uma das formas que o Espírito se manifesta. Porque vocês sabem, muitas pessoas que saem do meio pentecostal, eles gostam desse meu jeito fervoroso de pregar. Porque vocês já estavam num ambiente onde a palavra vinha com autoridade e tal. Uma outra estratégia do Espírito é que, como eu sou um homem inculto, sou um homem de apenas 4ª série, eu procuro explicar detalhadamente
é aonde chega com clareza diante de você. Eu entendo que assim como eu preciso ler com calma para entender, eu passo dessa mesma forma, mas não quer dizer que isso seja obrigado com você. Você também pode pregar da sua maneira. Ouça o que eu vou dizer. Você não precisa ser pastor, não precisa ser apóstolo, não precisa ser missionário, porque tudo isso nem existe. Isso são dons, não títulos. Você pode pregar o evangelho aonde você estiver. E quando a pessoa perguntar: aonde é a sua igreja? Você diz: a minha igreja é de Cristo. Ou você tem igreja? Quem tem igreja aqui, diga ui. Um só. Então, amado, aquilo que o evangelho não condena, não altera a doutrina. Ouça com atenção. Não esquadrinhe o entendimento de Deus. Não tem que ser do jeito que eu penso. Não tem que ser da maneira que você pensa. Não tem que ter uma única forma. Você sabe que eu ia num lugar e os pastores diziam: ó, não pode bater no púlpito, não pode falar mormão, não pode dançar, não pode gritar. Eu disse: ah é? Deixa comigo. Quando os meus olhos se iluminaram, meu irmão, mas a primeira coisa que eu fiz foi dançar umbral. O pastor diz: Deus vai descer a mão sobre você. Já se passaram 20 anos, eu tinha 35, estou com 55. Nunca esquadrinhe o entendimento de Deus. Ele é o olheiro, a linguagem bíblica, e nós, o vaso. Eclesiastes capítulo 11, versículo 5. Olha o que disse essa palavra bonita. Assim, como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da mulher grávida, assim também tu não sabes as obras de Deus que faz todas as coisas. Os crentes querem enquadrinhar o pensamento, o entendimento. Não. Se você não aceitar Jesus, o que acontece? Não, você e todos, eu vou para o inferno. Todos aqui eu acredito que vão, a não ser os que vão viver eternamente, a não ser aqueles que vão ficar com a carne para a semente. Escuta aí, abençoado, escuta aí. Eu sei que choca. Inferno é uma palavra do hebraico que quer dizer sepultura. É que na escola bíblica dominical disse que é um lugar que os crentes vão queimar. Não, peraí. Eu perguntei a uma irmã: mas Jesus não morreu por você? Morreu. Como que você vai queimar? É porque o pastor disse: se eu não der o dízimo. Ah, entendi. Ele morreu por você, mas se você não der o dízimo, ele te queima. Esse não é o Jesus da Bíblia. O Jesus da Bíblia deixou claro que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os poderes, nem os principados, nem nenhuma outra criatura, nem no século de Paulo, nem no século vindouro, pode te separar do amor de Deus. Você recebe? Nos dias da sua carne, Jesus de Nazaré disse algo aos judeus que estavam com medo, dizendo assim: olha, da palma da mão do Pai, ninguém vos arrebata. Você acha que a igreja evangélica pode pregar isso? Trazer segurança para você? Ora, se nada me separa do amor de Deus, e que da palma da mão do Pai ninguém me arrebata, e ele disse: aquilo que o Pai me deu é maior do que todos. Como pode uma mensagem desta? E ele estava dizendo: assim como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da grávida, assim também tu não sabes as obras de Deus que faz todas as coisas. Então é isso que precisa ficar claro na mente das pessoas que não conhecem o evangelho da graça de Deus. Tratam esse relacionamento com Deus como se dependesse deles. Você sabe o que depende dos crentes? Eles fazer a coisa tudo certo dentro da igreja e fora fazer tudo errado. Não é o que eu vivo dentro da igreja, é o que eu faço com aquilo que eu ouço na reunião.
Não adianta você estar dentro de um templo, ter cargo, ser missionária, e na hora de praticar o amor, zero. Não, vocês se lembram de que um homem vinha descendo de Jerusalém, caiu, ficou ferido? O sacerdote tinha acabado de fazer aquela pregação teológica, toda muito linda, cheia de retórica. Diz que quando viu o homem, o que ele fez? Acabou de vir do templo lá em Jerusalém. Do mesmo modo, diz que vinha descendo o levita. Vocês sabem quem era o levita? O levita, não existe mais levita, tá? Não existe esse negócio assim. O que você é? Olha, eu sou levita da casa do Senhor. Ah, você é levita da casa do Senhor? Então você congrega no templo lá em Jerusalém. Sim ou não? Sim. Levita era um ofício do templo. Diz que do mesmo modo vinha passando um levita e viu o homem caído. Você sabe o que o levita fazia? Administrava no templo os dízimos. Com os alimentos, diz que ele passou de largo. Vieram os dois do templo, pregaram a Torá. Jesus estava contando isso para o escriba, o intérprete da lei. Diz que no mesmo caminho, viu um samaritano, um gentio. Quando viu aquele homem, não via do templo, não era crente, não praticava a Torá, não praticava a lei, não estava submisso a Moisés. Quando viu aquele homem, cuidou, levou para a estalagem. A multiforme graça de Deus quer nos ensinar a ser verdadeiramente cristãos, não crentes, ou clientes da igreja. Nós temos que ser cristão. Aonde estivermos, nós somos cristãos. Por isso que ele estava dizendo, se você não sabe como se forma o osso no ventre da madre, nós não podemos esquadrinhar o entendimento. Deus se manifesta em quem Ele quer. Deus se manifesta em pessoas simples, humildes. Paulo disse, eu sou o menor dos menores. O nosso problema é que a gente procurava os grandes para conhecer o eterno. A verdade é que o eterno procura os pequenos para confundir os grandes. E é o que ele tem feito através da sua vida. Então Paulo diz em Romanos capítulo 11, versículo 33 e 34, olha aí. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como o conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis são os seus caminhos. As pessoas querem colocar Deus numa caixa de fósforo. Não, mas isso não pode. Pode, porque tu não sabes como se forma o osso no ventre da madre. Não, mas se for assim, um pastor me disse, mas se for assim, aí fica fácil demais. E quem foi que disse que tinha que ser difícil? Eu sei quem foi que disse, Moisés. Moisés disse, você tem que pagar o preço, você tem que fazer o sacrifício, você tem que jejuar, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Cristo disse, não, pelo meu sacrifício vocês estão aperfeiçoados, e aonde vocês forem, se manifestará a fragrância do meu conhecimento em vocês, numa insondável sabedoria. Versículo de número 34, olha aí. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Não. Quem é que foi? Quem é que conheceu a mente do Senhor? Quem é que pode dizer assim? Não tem que ser assim. Não pode. Quem foi que disse que tem que ser contrário ao Evangelho? Miguel, eu estou correndo por causa da hora. Digita para mim Romanos capítulo 6, versículo 3. Não. Me suportem. É uma passagem, isso é um clássico aqui. Leia para mim, leia comigo, por favor. Ou, porventura, ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados nas águas. Não. Como não, gente? Como não, se é isso que eles fazem? A pergunta que eu faço é, da multiforme sabedoria, a palavra da loucura, o batismo é nas águas ou o batismo foi na morte dele? E por que batizam nas águas?
Você começa a compreender que nós vivemos uma ilusão religiosa. Nós não vivemos evangelho, nós vivemos a palavra, a Bíblia, nós vivemos a lei. É isso que nós procuramos dizer, ensinar, falar, compreender. É isso que nós procuramos mostrar. Porque se você pregar isso aqui lá na religião, meu irmão, eu vou dizer uma coisa: do chamado altar você não desce. Não desce, porque eles não aceitam, não é permitido. Nós temos essa manifestação da sabedoria do Cristo em nós. Na nossa vida, esse poder é ilimitado. Porque é um poder você ler isso e entender perfeitamente. Porque, meu amado, isso estava aqui esse tempo todo. O crente nunca leu. Uma senhora me disse: o senhor também, que habilidade o diabo tem de escrever as coisas na Bíblia, né? Eu falei: a senhora diz que eu sou o diabo e que eu escrevi, mas isso estava escrito. Meu amado, isso não se lê nas igrejas. Não, eu vou te fazer uma pergunta: você já leu isso na sua igreja? Antes de você estar na igreja de Cristo, você já leu isso alguma vez? Nunca! 30 anos de crente, 20 anos de escola dominical, 10 anos de missionária e 5 de mãe de Deus, porque tem uma missionária que agora foram promovida a mãe de Deus. Lá no mundo secular era mãe de Iná. E na igreja o cargo foi tão grande que de missionário passaram a ser mãe de Deus, que eles mandam. Não, isto não é bem assim. Mas se isso não é bem assim, isto é como? Então, meu amado, não existe um padrão estabelecido no que diz respeito à aplicação da graça de Deus. O Eterno quer usar você, como usou Moisés no dia dele. O Eterno quer usar você, como usou Paulo na geração dele. Você sabe, a lei era dura, Moisés era manso. Paulo, um touro indomável. A graça, o ministério do Espírito do amor. Deus quer usar você, da forma que você é, do jeito que você não precisa mudar nada. Você não precisa fazer aquela oração com o meu pastor. O meu pastor, quando falava em dízimo com ele, ele dizia: Geraldo, glória. Geraldo, sabia que eu recebia dia 10, né? Porque você faz uma ficha, eles querem saber se você é o dono da empresa, que você quer ser um fiel dizimista. Eu denuncio os vira-lata mesmo. Aí você botava o nome. Então ele sabia, dia 10. Aí quando chegava dia 10, glória, Geraldo, Jesus te ama e eu também. Vocês já ouviram isso? Jesus te ama. Quando ele ia orar, a voz dele mudava. Aí quando ele ia orar, para dar aquela entonação da voz, ele dizia: Senhor! Acho que Deus falava assim: ih, rapaz, o Pavarotti se converteu. Abençoado, não há um limite, o poder é ilimitado. Se você ouve e você compreende o Evangelho, disse Paulo aos Efésios, o poder de Deus opera na sua vida para que você receba infinitamente mais, além daquilo que você pede ou você pensa. Colocar Deus numa caixinha de fósforo, achar que o pastor é que tem uma palavra. Tem um abençoado aí que foi consagrado a evangelista, mas na verdade eu chamo ele de cão que voltou ao vômito, de porca que se revolveu na lama. E ele postou esses dias dizendo: venha para o nosso culto o grande pastor conferencista. E eu fui lá, perguntei ao pastor conferencista, eu me tornei um agente secreto e perguntei: pastor, eu vou ao encontro do senhor, está sendo anunciado aí. Pastor, deixa eu te fazer uma pergunta: o dízimo deve ser aplicado nos dias de hoje? Eu sou novo. Aquela mentira santa, né, Salvador? Eu sou novo convertido, o dízimo deve ser aplicado nos dias de hoje? O senhor que é um grande conferencista? Claro, meu irmão, o dízimo é sagrado ao Senhor. Se tirar o dízimo da igreja, a igreja fica em trevas. Eu disse: pastor, eu sou novo conferencista, mas se tirar o dízimo da igreja, a igreja não fica em trevas. Se tirar o amor da igreja, é que ela fica em trevas. Se colocar o dízimo, ela fica debaixo da maldição da lei, conferencista. E quando eu fui fazer a próxima pergunta, eu estava bloqueado.
não suporta a multiforme sabedoria da graça de Deus que está na minha vida, está na tua vida, está na tua vida, está na tua vida, está na tua vida. São conferencistas, são pregadores de multidão, são psicólogos, são psicanalistas, são gabinete pastorais, eles são tudo. Quando você manifesta multiforme sabedoria, acaba a conversa. Então, meus amados, o poder é ilimitado. Deus opera com quem Ele quer, na vida de quem quiser. Nunca se permita isso. Eu vou para a igreja para Deus falar comigo. Eu vou para a igreja porque Deus vai usar o meu pastor. Olha, Deus usou o meu pastor hoje para mim. Não. Aquela palavra foi para mim. Ele disse que o filho que eu estou esperando é do diabo. Bem que eu queria abortar, que eu não quero um filho dessa miséria. Deus usou uma palavra para você, coisa nenhuma. Primeira epístola de Paulo aos Coríntios, no fundamento da igreja, olha o que Paulo disse: a manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando a um fim proveitoso. Se não é proveitoso, não foi o Espírito, foi carne, foi manipulação. Que proveito tem um homem subir aqui e falar o CPF das pessoas? Que proveito tem numa multidão como esta, um homem subir aqui e falar: Deus está me revelando que tem uma mulher aqui com dor de cabeça. Está vendo que isso não é espírito, isso é carne? O Espírito de Deus me mostra que tem alguém esta manhã me assistindo, sentado num sofá. Oh, glória! E alguém sentado no sofá e disse: esse homem está cheio do Espírito Santo. Olha, Deus manda dizer a você, para você fazer um voto de São Cipriano. Oh, se Cipriano é do outro lado, para você fazer um voto de Gideão. A manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando um fim proveitoso. 8. Tem. Porque a um é dada mediante o Espírito a palavra de sabedoria, e a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra de conhecimento. Versículo 9, a outro, no mesmo Espírito, a fé, e a outro, no mesmo Espírito, dons de curar. Versículo de número 10, a outro, operações de milagre, a outro, profecia, a outro, discernimento de espírito, a um, variedade de línguas. Não é esse mistério, era idiomas, que no dia de Corinto, um porto muito importante, ia muitos estrangeiros para lá, e os irmãos da igreja de Corinto, se manifestava esta graça de Deus, se manifestava esta multiforme sabedoria, e quando alguém estava orando em árabe, o Espírito se manifestava e interpretava aquela língua. Isto era um dom que se manifestava. Como eu acredito que, se o Espírito quiser, também se manifeste na sua vida, porque Ele faz, Ele age da maneira que Ele quiser, porque o conhecimento não é lacto sensu, é estrito sensu, abrange a todos, aonde Ele mora, aonde Ele habita, e Ele está aí, está na tua vida, está na tua vida. Recebe, 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 recebe. A uns, variedade de línguas, e a outros, capacidade para interpretá-las. Você vê que é idioma, só se interpreta o idioma. Se eu chamo alguém japonês para vir pregar aqui, como? Eu, tudo bem, né? Porque eu falo em línguas, né? Na nata de sushi de kamescar. Estou cheio do Espírito, meu irmão. É de nanata de sushi de kamescar, sayonara, messi, benevere. Não, benevere é italiano. Lá para trás. Versículo de número 11. Mas um só, e o mesmo Espírito realiza todas estas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. A tônica desta mensagem é dizer que você não deve procurar nos homens o que Deus já se manifestou em você. A tônica desta mensagem
é que você não deve confiar no que os homens dizem, com o que Deus tem respeito. A multiforme graça de Deus não depende mais da amuleta do pastor. A multiforme graça de Deus não depende mais de você ter guias sobre a tua vida. O teu guia é o Espírito. É bem verdade que nós estamos aqui estudando esta palavra e ela nos preenche, mas a verdade é que depois que você sair daqui com estas informações, os desafios de exercer essa sabedoria virão no caminho que você segue o seu destino. Deus colocará pessoas diante de você que precisará ouvir esta multiforme sabedoria. Deus lhe dará paciência, Deus lhe mostrará o caminho certo, as saídas para que você cumpra o seu propósito. Romanos capítulo 6, versículo 16 ao 19, eu vou terminando com esse, com mais... Hoje é cuscuz com carne seca, meu amado, a hora já passou, meu amado. Não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servo para obediência, desse mesmo a quem obedeceis os servos, seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça? 17. Mas graças a Deus, porque outrora, escravos do pecado, a lei era transgressão da lei, escravos da lei, escravo do pecado, contudo, viestes a obedecer de coração a forma de doutrina a que fostes entregue. Viestes a obedecer de coração. Veja, a lei não era por amor, era por medo. Quando você estava na igreja evangélica, longe desta multiforme sabedoria, você estava lá com medo, em primeiro lugar de tudo, do pastor. Tinha um presbítero que ele fumava um cigarro. Quando chegava lá na esquina, longe assim, ele pegava o chiclete, mastigava, escovava o dente, lavava a boca. Eu disse, meu irmão, mas você tem um cuidado bucal, né, meu irmão? Bucal, né? Ele, não, é porque se o pastor descobrir que eu fumo... Meu amado, mas quando você pegou o cigarro, Deus não viu? Quer dizer que você está com medo é do pastor ver. Então, em primeiro lugar, os crentes têm medo do pastor. Segundo, as pessoas estão dentro da igreja com medo de perder a salvação. Ah, este aqui, você tinha medo de perder a sua salvação? Porque a gente dizia assim, não, meu irmão, eu tenho que me converter a cada dia. A cada dia eu tenho que buscar a minha salvação. E em terceiro lugar, as pessoas estão dentro da igreja porque têm medo do inferno. Só que tudo isso cai, porque nós fomos entregues a uma forma de doutrina, mas graças a Deus, porque outrora, escravos da lei do pecado, que a força do pecado era a lei, contudo, viestes a obedecer por medo, viestes a obedecer de coração, a forma de doutrina que fostes entregue, ponto e vírgula, e uma vez, não é todos os cultos, não é todas as segunda-feiras, não é sábado, não é as campanhas, Paulo diz, e uma vez, libertados do pecado, fostes ou não fostes, fostes feitos servos da justiça. 19, falo como homem por causa da fraqueza da vossa carne. Assim como ofereceste os vossos membros para a escravidão da impureza e da maldade para a maldade, assim oferecei agora, na multiforme sabedoria de Deus, os vossos membros para servir à justiça, para a santificação. Eu quero ser um instrumento de justiça. Eu quero ser na minha casa, para os meus amigos, no meu trabalho, eu quero ser um instrumento de justiça da graça de Deus. Eu sei que eu vou alcançar poucos. Eu não estou preocupado com quantidade, mas eu quero que em mim cumpra a minha carreira e o ministério que eu recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Repito, não tem uma forma, não precisa ser igual ao Geraldo, eu não preciso ser igual a você. Do jeito que você é, Deus irá lhe usar
para levar esse conhecimento a vidas que estão gemendo no sistema religioso. Mas eu não sei falar. Foi o que disse Jeremias. E ele disse: não sabes falar? Tu não passas de uma criança? Mas aquilo que eu mandar você falar, tu falarás, e aonde tu for, eu irei contigo. Moisés era pesado de língua. Sabe o que o Senhor disse a ele? Moisés, então vamos fazer o seguinte: o teu irmão será a tua boca, tu é gago, o teu irmão será a tua boca, e você vai ser como Deus. Mas é com você. Se Deus escolheu você, não adianta fugir. Você pode sentar no trem com alguém do lado. Se alguém falar do evangelho, você pode ter certeza, tão certo quanto o Senhor vive, que a sabedoria da graça de Deus se manifesta. A palavra vem da onde você menos espera, e depois você mesmo diz: caramba, cara, você já sentiu aquele gozo, aquela alegria? Você diz: gente, mas não, eu não sei se aconteceu com você, porque né, você fica assim, gente. Eu vou ligar para o Geraldo, eu vou falar: Geraldo, você não sabe o que aconteceu. Cara, eu fui falar da graça de Deus com alguém, mas a mulher recebeu, porque a pessoa fica assim, ó. Duh. Claro que a grande maioria rechaça, né? Principalmente quem gosta de ter cargo dentro da igreja, né? Tem aqueles que dizem: eu que te levei para a igreja. Você era novo convertido, eu que te ganhei para Jesus, agora vem você me ensinar. Você não me levou para Jesus, você me levou para um cativeiro, para a religião. Como eu tirei as pessoas. As pessoas, eu era pregador lá no sistema, canela de fogo, reteté, coisa ruim. Eu ia lá no bar e dizia para a pessoa: Jesus vai voltar, você vai ficar, Satanás, demônio, sai daí, queima. Mas quando Deus não queimava, queimava eu. Eu estava ali uma banda, o cara já caía, eu já dizia que era o Zé Pilintra, que era o Marafo. Tirava ele, que era uma obra da carne, trazia ele para dentro da igreja. Dentro da igreja ele virava filho da perdição 2 vezes. Parou de beber, mas começou a sustentar o pastor. As mesmas pessoas que estavam na condição dele, ele já dizia que era o diabo, que era o demônio, que estava desviado, que era o coisa ruim, que era o capeta, que era o Satanás. Ele já rodava dentro da igreja, ele já batia um pandeiro com a cabeça, com a bunda, com a cabeça. Não existe uma forma. Se é evangelho, a multiforme sabedoria de Deus se manifesta. Não existe esse negócio: a graça não pode ser de terno, graça não pode gritar, graça não existe isso. A multiforme sabedoria de Deus se manifesta na sua vida de acordo com a proporção do Espírito. Você pode nem saber falar, se o Espírito se manifesta, você ganha por sinais. Você não precisa nem fazer sinal, o teu proceder já faz com que as pessoas dizem: nossa, pô, mas aquela irmã está diferente. Eu já disse aqui, hoje elas não estão aqui. Tem umas aqui que eu não vou citar o nome, né, Elaine? Tinha umas, meu irmão, algumas mulheres entre nós entraram aqui com 30 anos, 32, 35. Me desculpa, com aparência de 60. Cabisbaixo. Mas ela já via demônio quando ela olhava para o espelho. Era ela já via demônio. Bicuda, raivosa, queima. Mas quando a multiforme sabedoria da graça de Deus chega, a primeira coisa que a pessoa tem é a autoestima. Ela passa até a tomar banho. Meu irmão, a pessoa com 35 anos parecer 60, é que a religião diz: não usa Neutrox, não passa shampoo, não usa o sabonete da Lux, não usa aqueles desodorantes que a minha esposa usa, da Cachemire Bouquet, não use nada disso, e a pessoa acaba com a vida.
Mas quando a graça de Deus se manifesta, quando a multiforme sabedoria da graça de Deus se manifesta, ela quebra todos esses protocolos. É como um pássaro que voa. O desejo de liberdade é extraordinário na vida daqueles que entendem o evangelho da graça de Deus. É o que aconteceu com você. Eu vou terminar com essa passagem de Atos, capítulo 14, versículo de número 8. Hoje é cuscuz, meu amado. Hoje é cuscuz, não tem para onde correr. Olha isso aqui. Em Listra, já falamos dessa passagem 1 milhão de vezes, eu vou falar 1 milhão e um. Em Listra, costumava estar sentado certo homem aleijado, paralítico desde o seu nascimento, o qual jamais pudera andar. 9, esse homem ouviu falar Paulo, que fixando nele os olhos, vendo que possuía fé para ser curado, a manifestação da graça de Deus iria acontecer. Porque era um homem que estava em Listra, território dos outros discípulos, e estava ali o tempo todo. Passou Tiago, passou Pedro, passou os discípulos. Ele era coxo desde do seu nascimento, estava ali no território da lei. Passavam por ele, dava esmola, passava por ele e não fazia nada. É aquele ditado, escuta aqui. Ei, irmão, vamos lá na minha igreja, vai ter um culto de libertação lá. Não liberto? O culto de libertação acontece no encontro comigo. Quer ser liberto? No encontro comigo, a religião sai. Ou você me odeia, ou tu vai amar a Cristo. Mas sair do mesmo jeito, não. Você vai sair daqui irado, nunca mais vai voltar. Mas que você lê o que o Evangelho diz a teu respeito, no confronto comigo eu não preciso te levar para lugar nenhum. A manifestação do Espírito está na minha vida, como está na tua vida. Você não precisa levar ninguém a lugar nenhum para ser liberto. Você precisa falar para ele que em Cristo toda essa religiosidade é em vão. Não se busca Deus no monte, Ele está dentro de você. Não precisa se purificar com água, Ele já te purificou. Não torne tu imundo o que Deus purificou. Esta é a especialidade dos crentes, tornar imundo o que Deus purificou. Esse homem ouviu falar Paulo, que fixando nele, vendo que possuía fé para ser curado. 10, disse-lhe com uma voz baixinha, que não pode gritar. Na graça não pode gritar. Geraldo grita muito. Disse que ele falou em alta voz. Era o temperamento dele. Foi assim que o Espírito se manifestou nele. Mas não quer dizer que isto é uma regra. Porque você também pode falar baixinho. E Paulo não pode dizer que está errado. Cada um tem o seu temperamento. Você fala baixinho, educadamente. Valnei já gosta logo de segurar pela garganta, dá logo umas 3 tapas logo. Disse Paulo em alta voz: apruma-te direito sobre os pés. E ele saltou e andava. Então Deus, que conhece como se formam os ossos no ventre da madre, Deus, que conhece o caminho dos ventos, sabia que aqui tinha que ser assim. Senão ele não despertava. Criança, às vezes, você diz: o forno está quente. Você tira, lá vai a bencinha. O forno está quente. Você tira, lá vai a bencinha. Às vezes, é preciso você, foi na cruz, foi, e a bencinha, pá! Às vezes é preciso vir uma pregação que mexe mesmo com as tuas estruturas. Às vezes é preciso uma pregação para mostrar que você é um religioso, é uma religiosa, que você vive pagando sacrifício de tolo, que Deus não recebe barganha. Às vezes é preciso dizer para você, com a Bíblia estampada diante de você, que Deus em lugar nenhum consagrou homens e mulheres com óleo. Isso é coisa do antigo pacto. Às vezes é preciso dizer para você: desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Às vezes é preciso dizer assim. Que
foi assim que eu despertei do meu orgulho, da minha soberba, da minha pompa, dos meus anéis, bispo da igreja evangélica. Não aceitava que ninguém inferior a mim viesse me falar, até porque eu era bispo e aquele era um obreiro. Mas não é assim. Na graça nós somos todos iguais, do menor ao maior, estamos todos nivelados. E Paulo disse em alta voz: ei, levanta! Levanta da tua religiosidade, levanta desta vida de hipocrisia, levanta desta falsidade espiritual. Chega de pagar um preço que ele já pagou. Chega de fazer negociata. Chega de pensar que você é o tal. Chega de pensar que a palavra está definida em você. Não é assim. Existe uma multiforme graça de Deus que age na minha vida, na tua vida e na vida daqueles que receberam o evangelho da graça de Deus. Assim é, assim seja. Assim disse o Senhor.